Oséias capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven. Nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacentará como a um cordeiro em vasta campina? Tendo acabado, 17, Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Quinta vez, meus irmãos, que nós lemos esse capítulo de número 4. É a quinta vez que nós lemos o quarto capítulo. Imagino que os irmãos já o tenham bem vívido na mente, não é? Eu, pelo menos, o tenho. Já é a quinta vez que nós lemos aqui nos nossos estudos de quarta-feira. Qual é o nosso objetivo para esse nosso 15º estudo? Meditando no livro do profeta Oséias. Hoje, com a graça de Deus, como eu disse, nós vamos terminar o estudo do quarto capítulo. Esse é o nosso objetivo para essa noite. Olhando para o conjunto de versos formado do verso, ou pelo verso de número 15 até o verso de número 19. Para que assim, irmãos, por fim, nós façamos algumas reflexões práticas. Nós apliquemos a mensagem deste texto à nossa vida cotidiana. Porque é assim, meus irmãos, que se faz interpretação bíblica. Nós precisamos entender a mensagem original, a mensagem que foi comunicada aos leitores originais, para que aí, então, só depois de entender a mensagem original,
nós a apliquemos à nossa vida hoje. Eu poderia dar vários exemplos, como faço, já tenho feito há algum tempo aqui na igreja, de mensagens que são mal aplicadas à nossa vida hoje, porque são mal interpretadas no que diz respeito ao seu sentido original. Deixe-me dar apenas um exemplo. Nós já falamos aqui várias vezes, não é? Nós geralmente pegamos aquele texto dos evangelhos, registrado pelos evangelistas, em que Jesus diz, não é? Lá no Evangelho de Mateus: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Nós pegamos esse texto com frequência e o aplicamos em que contexto específico, em que situação específica? Geralmente, para aquelas nossas reuniões que não tem a presença de muitas pessoas. Geralmente reuniões que não deram muito certo, reuniões de oração ou estudos bíblicos que não trouxeram muitas pessoas, e aí nós dizemos: fiquem tranquilos, irmãos, ainda que nós estejamos aqui em 2 ou 3, Jesus está no nosso meio. Nós fazemos uma aplicação errada. Por que errada? Muito embora seja verdade que Jesus está sempre com o seu povo, na pessoa do Espírito Santo, não é isso que aquele texto quer dizer, primariamente. O texto está falando de disciplina na igreja e ele se aplica, então, por exemplo, a um conselho formado por presbíteros que tem medo de aplicar a disciplina, por exemplo, de alguém na igreja. Mas nós não podemos julgar, nós não podemos falar da pessoa. E aí, aquele texto se aplica nesse sentido. Meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui conosco. Jesus se faz presente. Minha irmã não, né? No caso do presbítero do conselho, meu irmão. Jesus está aqui conosco. Jesus está chancelando a nossa decisão. Ele está aqui conosco, nos apoiando naquilo que nós vamos decidir. Essa é a mensagem original aplicada da maneira correta. É por isso, irmãos, que desde quando começamos a estudar aqui este livro, bem como fizemos em relação aos outros livros dos profetas chamados menores, nós entendemos primeiro a mensagem original, tal como destinada aos leitores originais, para que depois, entendendo a mensagem, nós façamos as aplicações corretas. Ok, irmãos? Apliquem esse princípio na interpretação bíblica. Não há erro, não haverá perigo de fazer aplicações que são indevidas, que na verdade não correspondem à mensagem original do texto. E aí, nosso plano de estudo, como sempre, começamos com uma breve recapitulação e depois vamos passar para o estudo desse conjunto de versos, verso número 15 ao verso de número 19, que eu intitulei aí à luz dos estudiosos como mantenha distância. Nós vamos entender a razão disso, para que depois, por fim, num terceiro momento, nós façamos as nossas reflexões práticas. Então, o que é que temos visto até aqui, especialmente olhando para o capítulo 4 deste livro do profeta Oséias? Até o estudo da semana passada, nós vimos até o verso de número 14. E o que é que vimos até então? Primeiro, que a falta de verdade, amor e conhecimento de Deus entre o povo, que se revela em pecados vis, leva o Senhor a contender contra Israel. É uma contenda que se apresenta aqui a partir do capítulo 4, algo como uma questão jurídica levantada pelo Senhor. Os irmãos já se lembram disso, nós não precisamos perder tempo relembrando. E ocasiona sofrimento a toda a realidade criada do entorno do povo. Isso especialmente vimos nos versos de 1 a 3, verso 1 ao 3, para ser mais fiel à língua portuguesa, né? Do primeiro verso ao 3º verso. Segunda lição, ou segunda coisa que precisamos rememorar, lembrar aqui, que o povo rebelde dos dias do profeta não tem o direito de responder à contenda divina. Isso nós vimos a partir do verso de número 4, e por causa dos seus pecados, esse povo, Israel, reino do norte, será rejeitado e esquecido pelo Senhor. Depois, vimos no nosso terceiro estudo, neste capítulo 4, que os sacerdotes se aproveitavam do pecado do povo. Eles se alimentavam, os oficiais religiosos dos dias do profeta Oséias se alimentavam do pecado do povo. E por causa disso, eles também sofrerão as consequências. E por fim, na semana passada, nós vimos que os israelitas estão completamente entorpecidos pela idolatria que brota do seu coração.
Assim como o vinho em excesso entorpece o ser humano, os israelitas estavam entorpecidos pela idolatria, por causa do seu pecado. Estavam distantes de Deus e por isso estavam caminhando rumo à perdição. Ok, irmãos? Se lembraram de tudo que nós vimos até aqui no capítulo 4? É importante termos isso em mente para terminarmos agora olhando para o texto a partir do verso de número 15. Vamos ler o verso de número 15 mais uma vez? Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Até aqui num primeiro momento, irmãos. Vejam, a descrição do comportamento infiel dos israelitas prossegue. É lógico, nós estamos no único capítulo aqui, há uma sequência lógica na apresentação da sentença aqui, da mensagem profética. E junto da descrição do comportamento infiel dos israelitas, também vem ou estão as palavras da reprovação de Deus. Deus está reprovando a infidelidade dos israelitas. Só que agora, prestem atenção nisso, uma advertência contra Judá, o reino do sul, é apresentada por Deus. É apresentada no discurso profético. E essa advertência contra Judá, o reino do sul, aprofunda a vergonha de Israel, o reino do norte. E aí eu coloquei aqui em observação para não me esquecer. Ver mapa. Eu trouxe um mapa aqui para nós nos lembrarmos do que exatamente estamos falando. Lembrem-se, irmãos, estamos falando do reino dividido. Até Salomão, tudo isso aqui era uma coisa só. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu entre Roboão, seu filho, que ficou aqui no reino de Judá. Lembrem-se, eram 12 tribos de Israel, e aí com a morte de Salomão o reino se divide. 2 tribos formam o reino do sul. A tribo de Judá, que era maior, e a tribo de Benjamim, em relação ao sul, que era menor em relação a Judá. Por isso o reino do sul é chamado de reino de Judá. Outras 10 tribos formam, sob a liderança de Jeroboão I, o reino de Israel, o maior dos 2, reino do norte. Então, quando nós fazemos essa distinção entre Israel, reino do norte, Judá, reino do sul, nós estamos recorrendo a essa divisão territorial e política, administrativa aqui dos tempos bíblicos, ok? Então vejam, agora aqui no verso 15, nós vemos que há uma advertência da parte de Deus, por meio do profeta, ao reino do sul, Judá. Mas não percam de vista que o que ele está dizendo se dirige diretamente ao reino do norte. No meio da sua contenda em relação a Israel, o reino do norte, Deus faz uma advertência ao reino do sul para aprofundar a vergonha do reino do norte. De que maneira? Vejam o que é que diz o verso 15. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. O profeta Oséias, irmãos, de uma maneira irônica, e é bom ter isso em mente, a ironia aqui, a partir do verso de número 15, tem uma advertência contra o reino do sul, contra o reino de Judá, mas nela ele faz uso dessa advertência, inspirado por Deus, para aprofundar a vergonha do reino do norte, do reino de Israel. Isso porque, exatamente, nós precisamos nos lembrar que o reino do sul, o reino de Judá, a essa altura aqui, 8º século antes de Cristo, não estava tão aprofundado em idolatria quanto estava o reino do norte. O reino do sul, o reino de Judá, não estava tão distante de Deus e imerso em idolatria, entorpecido em idolatria, quanto estava o reino do norte. É verdade, vai chegar um tempo em que o reino de Judá, o reino do sul, também se verá em apuros em termos espirituais, distante de Deus, tanto que vai para o cativeiro anos depois do reino do norte ir. Mas a essa altura aqui, nos dias do profeta Oséias, o reino de Judá, o reino do sul, não estava em situação tão decadente quanto estava o reino do norte, o reino de Israel. Então, numa linguagem um tanto quanto sarcástica, o que nós vemos aqui é a intenção do profeta Oséias de quebrar a insensibilidade
dos seus compatriotas do reino de Israel, dirigindo uma advertência ao reino do sul, comparando o reino do norte, o reino de Israel, com o reino de Judá, o reino do sul. E de que maneira ele faz isso? Vejam lá, é como se ele dissesse a Israel: você, reino do norte, reino de Israel, é diante de Deus como uma prostituta. Aos olhos de Deus, você, Israel, reino do norte, se prostituiu com os ídolos. E Oséias sabe muito bem o significado disso, não é? Ele se casou com uma prostituta. Ele sabe, ele sentiu na pele a dor da traição. E ele está dizendo a Israel: Israel, reino do norte, eu tenho uma mensagem do Senhor para entregar. Você é como uma prostituta aos olhos de Deus. Mas não leve o reino do sul, o reino de Judá, a cair no seu mesmo erro. É como se Oséias dissesse: Judá, reino do sul, Israel é uma má influência para você. Se a parte da sua irmã, pensando aqui em termos de nação, Judá, fique longe da sua irmã Israel, porque ela é uma má influência para você. Aqui, meus irmãos, é como se nós lêssemos a seguinte advertência: você, Israel, reino do norte, que age como uma prostituta, não deve levar Judá para os mesmos caminhos, o reino do sul para os mesmos caminhos. Notem a linguagem poética disso. É como se Oséias estivesse diante de uma mulher promíscua quando se dirige a Israel. Uma mulher adúltera. E ele está revelando, inspirado por Deus, a promiscuidade de Israel. E está dizendo: Israel é má companhia. Israel é má influência. Ele compara Israel com o reino do sul, o reino de Judá. Então, irmãos, é assim que de maneira direta, podemos dizer, não é? Oséias está chamando Israel à compreensão da sua exata condição de distância de Deus. Ele está dizendo aqui: ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, não se faça culpado Judá. Ou seja, que Judá, o reino do sul, não seja passível de punição, como tu, ó Israel, és passível de punição. Para que não venha culpa sobre o reino do sul, como vem sobre ti, ó Israel. E aí vejam a continuação do verso 15. 2 cidades serão citadas agora: nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven. Bet-Aven, na língua hebraica original. 2 cidades, irmãos, do reino do norte, 2 cidades do reino de Israel são mencionadas aqui: Gilgal e Bet-Aven, como nós lemos aqui na língua portuguesa. O que é interessante, meus irmãos, é que Bet-Aven, em hebraico, significa literalmente casa do mal. Casa do mal. Beit, em hebraico, é casa. Quando fala-se, por exemplo, em Belém, é uma palavra formada por outras 2. Beit Lehem, casa do pão na língua hebraica. Beit é casa. E aqui, Beit Aven, quer dizer, na língua hebraica, casa do mal. O interessante é que não existia nenhuma cidade chamada especificamente assim em Israel, mas existia uma cidade que foi chamada assim por outros profetas, inclusive o profeta Amós, e é a cidade de Betel, que é formada, o nome original é formado por essa mesma palavrinha inicial, Beit, casa. Betel é, na língua hebraica original, casa de Deus, Beit El. Nós não falamos El Shaddai, El Elyon, fazendo referência aos nomes de Deus. El é um dos nomes com os quais se referia a Deus. Então vejam, Oséias está falando na sua advertência, chamando a atenção e dizendo que Betel, a casa de Deus, por causa do seu pecado, da sua distância do Senhor, se transformou em Bet-Aven, a casa do mal. Então as exortações aqui se dirigem a Gilgal, uma cidade que de fato existia,
e a Betel, que agora é chamada por Oséias de Bet-Aven. Como eu já disse, Amós também usa dessa mesma linguagem lá no seu livro. E essas duas cidades, irmãos, eram dois importantes centros religiosos do Reino do Norte, do Reino de Israel. Os irmãos se lembram quando aconteceu a divisão, lá nos dias de Jeroboão I, anos antes dos dias do profeta Oséias? O que é que Jeroboão fez em Betel? Os irmãos se lembram? Assim que se deu a divisão do reino, o que é que Jeroboão instituiu em Betel? Os irmãos se lembram? Está lá no livro dos reis, nos livros dos reis, né? Que na nossa Bíblia se divide em dois, mas na Bíblia hebraica é um livro só, o livro de reis. Ele instituiu um templo. Ele instituiu um templo para concorrer com o templo de Jerusalém, para evitar que o povo do Reino do Norte fosse para Jerusalém adorar, no Reino do Sul, onde existia o templo. Ele instituiu um templo em Betel. E ao contrário do que acontecia em Jerusalém, esse templo, em vez de servir de adoração a Deus, servia de adoração aos ídolos. Mas para evitar que os seus concidadãos saíssem do Reino do Norte e fossem para o Reino do Sul, ele instituiu um templo lá em Betel. Isso nós vemos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Se os irmãos tiverem curiosidade, podem anotar aí, depois consultar. Então, Betel e Gilgal eram duas cidades importantes em termos religiosos do Reino de Israel. Eram dois importantes centros religiosos do Reino do Norte. Entendam a partir disso, portanto, a ordem do profeta aqui. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven. A partir disso. O que é que Oséias está dizendo, portanto? Oséias está dizendo às pessoas de sua época para não irem para esses centros religiosos de Israel, porque eles estavam corrompidos pela idolatria. Oséias está dizendo aos seus concidadãos que esses lugares estavam distantes de Deus, que esses centros religiosos, que originalmente deveriam ser voltados para o serviço a Deus, na verdade, eram locais de más influências. Então vejam só o que é que Oséias está dizendo. Israel, o Reino do Norte, não é boa companhia para ninguém, inclusive para o Reino do Sul, o Reino de Judá, por causa dos seus pecados. E os principais locais de culto do seu território também não são bons lugares para ninguém em relação ao relacionamento com Deus. Israel não é boa companhia, os seus centros religiosos também não são bons locais. Entenderam, irmãos? A denúncia do profeta aqui é exatamente isso que ele está denunciando. Diga lá, meu irmão. Foi Ivonete que levantou ou foi o Evêncio? Foi o Evêncio. Pastor, é por isso que a pergunta, eu estou perguntando assim, é por isso que é interessante a gente tomar conhecimento da palavra de Deus? Porque, não sei se você vai chegar nas aplicações práticas desses termos, porque nos nossos dias hoje é perfeitamente possível acontecer essas duas situações, um povo que não é confiável na sua adoração e, consequentemente, lugares onde supostamente celebram culto ao Deus, mas uma outra tradução que eu já vi, onde fala aqui que vive o Senhor, vive o Senhor, outra tradução diz, é uma adoração falsa. É isso. Nos nossos dias hoje, na mesma proporção. Perfeito, irmão. Tanto que lá nas aplicações eu separei exatamente nesse sentido aí. Então, será? Exatamente isso aí. É isso aí, meu irmão. Vou aproveitar e fazer outro. Diga lá, minha irmã, por favor. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que as más Sim, minha irmã. Conversações, os bons costumes. Perfeito. mais ou menos. É exatamente isso. A mensagem é exatamente a mesma. Exatamente. Inclusive é um dos textos que eu havia separado para as aplicações, mas aí eu acabei escolhendo outro texto da carta aos Coríntios que fala mais ou menos da mesma coisa. Mas é exatamente isso, irmã. Que bom, os irmãos estão pegando aqui o sentido original, a mensagem original
do texto. Então vejam, irmãos, as pessoas não devem subir a esses locais distantes de Deus, que muito embora fossem centros religiosos, eram locais ruins para o povo, estavam distantes de Deus. E por fim, ainda no verso 15, as pessoas também são ordenadas, para acabar aqui, o verso 15, a não jurar. Diz o verso 15, lá no finalzinho, nem jureis dizendo, vive o Senhor. A referência aqui, meu irmão, minha irmã, está ligada a uma forma de juramento muito comum no Antigo Testamento. Os irmãos devem se lembrar dessa forma de juramento, muito comum. Já devem ter lido diversas vezes. Assim, tão certo como vive o Senhor, eu farei tal coisa e tal coisa. Os irmãos se lembram de ter passado por essa forma de juramento, lendo o Antigo Testamento? Tão certo como vive o Senhor, acontecerá isso. Tão certo como vive o Senhor, eu farei isso, isso, isso. É uma forma de juramento muito comum no Antigo Testamento. O seu sentido básico qual é? Tão certo como Deus vive, certamente eu farei o que eu estou dizendo que irei fazer. Então vejam, Elias, é verdade. Não iria chover. Exatamente, exatamente, bem lembrado, bom exemplo. Então vejam, logo, à luz disso, a ordem profética aqui, que nós vemos no verso 15, de não jurar, não se dá em razão de ser esse tipo de juramento algo errado ou proibido por Deus. O problema, na verdade, estava no fato desse juramento ser pronunciado por pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus. Pessoas que diziam nos seus juramentos cotidianos, tão certo como vive o Senhor, tá. Ou seja, o problema estava nas pessoas que eram hipócritas, que recorriam a esse tipo de juramento, dizendo, tão certo como vive o Senhor, mas que viviam como se Deus sequer existisse. Aí estava o problema desse tipo de juramento. E é algo muito comum, esse tipo de juramento é muito comum mesmo no Antigo Testamento, né? Inclusive o próprio Deus diz, tão certo como eu vivo, acontecerá tal e tal coisa. Isso, por exemplo, está lá em Ezequiel capítulo 5, há uma referência o próprio Deus dizendo isso, né? Tão certo como eu vivo, farei isso, isso, isso. Enfim, o problema não estava, portanto, no juramento em si. O problema estava no fato dele proceder de lábios distantes de Deus, de corações hipócritas que juravam, o Senhor vive, mas que viviam como se o Senhor não existisse. Certo, irmãos? Então vejam aqui, no mapinha, além da divisão do reino, vamos dar, se os irmãos enxergam bem daí, não sei se está bem distante, mas aqui estão as cidades, Aqui está uma delas, pelo menos, Betel. E Gilgal, muito embora não se saiba hoje a localização exata dela, está bem pertinho de Jericó. Então, como se no celular nós dessemos um zoom, aqui nós temos o zoom dessa regiãozinha aqui no sul do reino de Israel. Aqui está a cidade de Betel, e aqui pertinho de Gilgal, já no vale do Rio Jordão, aqui embaixo é o Mar Morto, está o que, pertinho de Jericó, está o que seria a cidade de Gilgal. Dois importantes centros religiosos do reino de Israel, o reino do norte, aos quais Deus, através do profeta, está dizendo, não vão para lá, estão totalmente corrompidos. Nem para Betel, nem para Gilgal. Verso 16 agora. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Vejam lá, o verso 16 apresenta a razão dessas proibições proféticas. Quais proibições? É que nós acabamos de ler no verso 15. Não se faça culpado Judá, não venhais a Gilgal e a Bet-Aven, não jureis dizendo, vive o Senhor. E por que, irmãos? A razão. Porque no texto hebraico original, embora a versão revista e atualizada não traga, há uma partículazinha, uma palavrinha aí no início do verso 16 que é porque, que significa isso, porque, pois. Então, basicamente, qual é a leitura que se faz aqui no texto original? Verso 15, ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo vive o Senhor, porque, ou pois, como vaca rebelde se rebelou Israel.
Na NVI, essa palavrinha também não aparece. Na nova revista, Almeida atualizada também não. Mas quem aí de vocês tem a revista e corrigida, a palavrinha aparece aí. Os tradutores da revista e corrigida colocaram ela aí. O porquê no comecinho do verso de número 16. Almeida 21 também? Então qual é o sentido, irmãos? Oi, meu irmão? Porque, então, apareceu aí também nessa tradução. Então, qual é o sentido, meus irmãos? O sentido é, não adianta ir a Gilgal e a Betel, não adianta jurar pelo Senhor, nada disso adiantará aos habitantes do Reino do Norte, por quê? Verso 16 explica. Porque como uma vaca rebelde, o Reino do Norte se rebelou contra Deus. Ou seja, está totalmente distante de Deus. Então é como se Deus dissesse, não procurem os centros idólatras de Gilgal e de Betel para aliviar a culpa de vocês, israelitas. Não jurem pelo meu nome, o Senhor vive, como se isso tivesse algum efeito em diminuir a culpa de vocês, israelitas. Porque você, Israel, é como uma vaca rebelde, que se rebelou contra mim. A cultura dos animais domésticos era uma das principais fontes de renda naquele tempo lá em Israel. Daí Oséias usar dessa figura de linguagem, que para nós no século 21 na cidade de São Paulo não parece fazer muito sentido, mas que para alguém do campo faz todo sentido. Alguém aqui, e eu sei que aqui há pessoas que passaram muito tempo no campo, né, antes de virem para São Paulo, já tentou domar um animal rebelde? Uma vaca rebelde? Um touro rebelde? Já, minha irmã? Não sai, não obedece nenhum comando, nenhuma ordem. Nada do que o adestrador faça é capaz de mover o animal rebelde. É assim, usando dessa figura de linguagem, que Oséias se refere a Israel, inspirado por Deus. Israel não obedece nenhuma ordem de Deus. Israel está distante de Deus. Tem o nome de Deus nos lábios, mas o Senhor não está no seu coração. Diga lá, minha irmã. Só... Eu posso entender que quando fala assim, ó Israel, ainda que queiras não se faça Judá culpado. Entendia que Judá era mais Menos culpado. mais culpado. Menos. Judá, a essa altura aqui, irmã, era menos culpado, estava menos imerso na idolatria, vamos dizer assim, do que Israel. Entendeu, minha irmã? Entendeu? Não, porque eu estou entendendo que é assim, Judá era o osso da perdição. Israel. Aí Israel vinha e fazia o erro dele e falava, não, é por conta do Judá. É tipo... Não. Entendi. Não é esse o sentido, não. O sentido qual é aqui, irmã? Israel, tu és uma prostituta aos olhos de Deus. Mas não leve Judá, que ainda não chegou nesse ponto, no mesmo caminho no qual você chegou. Eu entendi que Judá era o pior. Certo, entendi, irmã. Mas é esse outro sentido que eu acabo... Fica no seu canto e deixa o outro. Exatamente isso. Isso vai ficar ainda mais claro no verso 17, daqui a pouquinho. Então vejam, Israel era como uma vaca rebelde, que se recusava a obedecer ao Senhor. Só que esperava bênçãos de Deus. Olha o que diz a continuação do verso 16. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Qual é o sentido aqui, irmãos? A pergunta é basicamente o seguinte: como é que o Senhor pode tratar esse povo como um cordeiro em vasta campina, ou seja, dando a esse povo bênçãos das quais ele pode desfrutar livremente, coisas do tipo, se na verdade esse povo é uma vaca rebelde? Se na verdade esse povo virou as costas para o Senhor? Se na verdade esse povo se recusa a obedecer a Deus? Será que o Senhor trataria esse povo como um cordeiro em vasta campina? Ou seja, será que o Senhor trataria esse povo como seu filho,
como povo merecedor da sua bênção, se esse povo, na verdade, era rebelde, estava distante de Deus? Esse é o sentido aqui da questão, da pergunta que nós vemos no verso 16. E aí diz o verso 17, não é, meus irmãos? Uma declaração triste e perturbadora. Efraim está entregue aos ídolos. É deixado. Quem é Efraim? Efraim é a época aqui dos dias de Oséias, das 10 tribos que formaram o Reino do Norte. Das 10 tribos aqui, ó, lembrem-se, 2 ficaram no Reino do Sul, 10 deram origem ao Reino do Norte. Efraim é uma das 10 que deram origem ao Reino do Norte e era a mais populosa, a maior delas, de maneira que é sinônimo do Reino de Israel. Quando se fala de Efraim aqui, é um sinônimo a todo o Reino de Israel, porque é a mais populosa tribo das 10 que deram origem ao Reino de Israel aqui nos dias do profeta. Então é uma outra forma, de maneira poética, de se referir ao Reino de Israel, chamando-o de Efraim. Então vejam lá, Efraim está entregue aos ídolos. O povo que deveria estar numa aliança com Deus está totalmente devotado com todo o seu coração aos ídolos. É isso que diz aqui o texto. Está totalmente entregue à idolatria, unido de maneira tão forte à idolatria, que é como se estivesse totalmente entregue aos ídolos. E aí, irmãos, não há mais solução que não seja a disciplina de Deus. Só resta o juízo de Deus. Por isso nós vemos no finalzinho do verso 17. É deixá-lo. É deixá-lo. Os israelitas estavam se comportando como uma vaca rebelde, não como um cordeiro manso, e por isso, por causa da sua idolatria, não havia mais solução que não fosse a disciplina de Deus. É deixá-lo. Só resta, portanto, a disciplina. E lembrem-se disso, irmãos. Os profetas menores, pré-exílio, os que anunciam o exílio, e não só os menores, maiores também, Isaías, Jeremias, não é? Pré-exílio, profetizam, transmitem a mensagem de Deus já num tempo em que não há mais solução. Eles chamam ao arrependimento, é verdade, para que a nação se convença dos seus pecados, mas em um tempo, a uma altura, em que o castigo, a disciplina, já são inevitáveis. É o caso aqui do profeta Oséias em relação a Israel, por exemplo, é o caso de Isaías, quando profetizou ao Reino do Sul, ao Reino de Judá, e assim por diante. Diga lá, minha irmã, desculpa te cortar, é só para não perder o... E Benjamim recebeu uma bênção especial de Jacó, seu avô, e a nação dele, né? Benjamim não, Efraim. Né? E também tem aquela história dos próprios filhos de Efraim, né? Que tornaram um pouco ladrões, né? Então, quer dizer, já veio lá... Sim, sim. E aí... A corrupção veio de longe. Sim, e a gente vai falar sobre isso nas aplicações, irmã. Nem sempre um bom começo significa um bom final. A gente vai chegar lá, mas perfeito, irmã, é exatamente isso. Então vejam lá, Efraim é tomada como sinônimo de todo o Reino do Norte, está entregue aos ídolos, não havia mais cura pacífica, não há mais esperança de mudança, só lhe resta o juízo, é deixá-lo. A advertência também se aplica ao reino de Judá, ao reino do sul, como se Deus dissesse, ó Judá, deixa o reino de Israel para lá, não se mistura não. Deixa Efraim para lá, já não tem mais solução que não seja o castigo, já não tem mais solução que não seja a disciplina, é deixá-lo. Os irmãos se lembram como o apóstolo Paulo se refere aos pecadores que adoram a criatura em vez do Criador, lá em Romanos capítulo 1? Deus lhes entregou
aos seus próprios caminhos. Estou parafraseando, né? Não lembro exatamente qual é o termo. Mas diz lá que Deus os entregou aos seus próprios caminhos, porque tendo o conhecimento de Deus, sufocaram o conhecimento de Deus. Em vez de adorar ao Criador, adoraram as criaturas. Deus os deixou. Aí está, irmãos, o sinal da decadência de um povo, de alguém, quando Deus o deixa à própria sorte. Quando seus pecados o tomam conta de forma tão demasiada que já não há mais solução que não seja a disciplina. Que não há mais solução que não seja a disciplina do Senhor. O apóstolo Paulo diz, inclusive, né, em relação, por exemplo, quando alguém na igreja tem alguma falha e precisa ser disciplinado por Deus e aí não mostra arrependimento, mostra que na verdade não se arrependeu, o que é que o apóstolo Paulo diz? Os irmãos se lembram? Entregue a Satanás. E qual é a ideia? Não é assim, desista da pessoa, deixa nas mãos, entrega lá para o diabo que não tem mais solução. A ideia é, deixa Satanás fustigar a pessoa agora. Deixa, a igreja já fez o que poderia fazer, já disciplinou, acompanhou de perto, esteve junto, só que não teve jeito. Agora deixa aos seus próprios cuidados, porque Satanás vai ser um instrumento de Deus para mostrar o quanto a pessoa está errada, para mostrar o quanto o seu pecado irá levá-la à decadência, irá levá-la à morte. É exatamente isso. Pedro! Tem um livro que diz, no CS2, que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecer. Perfeito. Como sempre, C.S. Lewis bem na mosca, né? O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. É exatamente isso. E lembrem-se, o próprio diabo é usado como instrumento de Deus para isso, né? Mas vamos lá, para a gente terminar isso aqui como prometido. Então, por fim, a advertência se volta outra vez para o reino do sul, o reino de Judá. É deixá-lo. Judá deveria manter distância da sua irmã corrupta, Israel, para não se contaminar. Desculpa, irmãs, eu cortei alguém? Alguém queria falar? Eu cortei? Não? Não é. Eu acho que é muito figurativo, porque... Há figura de linguagem, mas para a gente entender, irmã. Por exemplo, a vaca rebelde e tal, são figuras de linguagem, de comparação, para tornar a mensagem ainda mais vívida, irmã. Mas se fala assim, deixa ele pra lá, a gente acha que não deixa. Se Deus ama, ele deixa pra lá. A mensagem do livro é essa, irmã. A mensagem de Oséias é essa. É Deus chamando a atenção do seu povo, disciplinando o seu povo, para com isso trazer aqueles que são de fato do seu povo ao arrependimento. Só que chega numa situação tão decadente, irmã, que não havia forma com a qual isso fosse feita, senão aquela da disciplina. Israel vai ter que ir para o cativeiro para aprender isso. Israel vai ter que ir para a Síria para aprender isso. Terá 45, terá 30. Vai voltar, sim. Vai voltar para a terra. Mas vai sofrer, minha irmã. Vai sofrer na carne. Lembre-se de Judá, por exemplo. Aí outra coisa, né? No Reino do Sul. Aí o salmista escreve, quando estávamos lá na Babilônia, nós chorávamos, sofrimento, irmã. O povo vai ter que sofrer. Se o Senhor pegasse os filhos da Babilônia e esmagasse contra a pedra, porque o povo teve que passar por um sofrimento tão grande de ver outra nação invadindo, matando seus filhos, destruindo o local sagrado, um sofrimento sem o qual o povo não aprenderia. E Deus levantou profetas para chamar o povo ao arrependimento, vez após vez, e Jesus chora entrando em Jerusalém. Ó Jerusalém, tu que matas os profetas que te são enviados. Vai ter que passar pela disciplina, não vai ter jeito. Para encerrar, versos 18 e 19, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Mais uma vez, não é? O texto vai se encerrar assim, descrevendo o estado decadente dos israelitas. Eles se entregam aos cultos idólatras, esse é o significado de prostituição aqui. Lembrem-se,
Os cultos idólatras naqueles dias, naquele contexto, naquela terra, envolviam práticas de prostituição cultual e eles se entregavam a esses cultos idólatras marcados por bebedeiras. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição e prostituições. Não só o povo, mas os seus líderes também. Vejam lá, final do verso 18, seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Porque, irmão, se tivesse ainda uma liderança que chamasse o povo, né? Os sacerdotes nós já vimos nesse mesmo capítulo 4, não faziam isso. Se tivesse uma liderança política que pelo menos, por exemplo, como Josias fez, não é? O rei Josias intentasse uma reforma religiosa. Não, a partir de hoje não vai ser assim. Mas nem isso existia nesse tempo aqui. Os príncipes também estavam apaixonadamente relacionados à desonra. Olha lá. Eles estavam em desonra, em devassidão, em fornicação. São possíveis traduções para esse termo aqui, que na revista atualizada é traduzido como desonra. Verso 19, um vento de prostituição os envolveu. Esse é o sentido à luz do contexto, não é? E por causa disso, no final, eles ficarão todos envergonhados em razão da sua idolatria. Aquilo que nós falamos, irmã. Eles terão de sofrer, terão que ser envergonhados, para que aqueles que são do povo de Deus voltem ao prumo, voltem a adorar ao Senhor. A disciplina chegará. Ok, irmãos, assim terminamos o capítulo de número 4. Alguma dúvida em relação à sua mensagem? Para a gente fazer as aplicações e terminar? Então vamos para as aplicações e aqui a gente termina. O que é que esse texto nos ensina para a nossa vida hoje? Primeiro, a história de Gilgal e de Betel nos lembra que passados ilustres não são garantia de futuros ilustres. Como é que se deu a origem de Betel mesmo? Lá em Gênesis, vou dar a dica. Quem é que chamou um local de Betel? Jacó. No encontro com o Senhor. Olha que início glorioso, né? O lugar onde se encontrou com Deus, Betel, a casa de Deus. Um início ilustre. Mas olha só qual é a situação da cidade centenas de anos depois. O tempo dos patriarcas começa ali aproximadamente no ano 2000, de 2000 a 1800 a.C. Aqui nós estamos nos anos 700 a.C., certo? Então, mais de mil anos depois dos dias de Jacó, certamente. Olha só como que está, por exemplo, Betel. E aí a gente pode se perguntar, né? Quantos lugares e pessoas de passados ilustres não se perderam ao longo do tempo? Quanta apostasia! Os irmãos sabem o que é apostasia? Apostasia é distância de Deus. Um dia confessou a Deus, um dia esteve diante do Senhor, um dia disse servir ao Senhor, mas em determinado momento da trajetória se rebelou contra Deus, se afastou de Deus, negou a Deus. Não quero mais saber disso, não é mais para mim, não acredito em mais nada. Quanta apostasia, irmãos, nós já não testemunhamos. De pessoas que pareceram ter começado bem, mas que no final se afastaram do Senhor. Isso nos serve de alerta, irmãos. Sabe por quê? Por causa disso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios aqui, ó. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A nossa luta, irmãos, contra o pecado é diária. Todos os dias nós temos que lutar para não nos afastarmos de Deus. Para não nos distanciarmos um pouco e depois mais um pouco e depois mais um pouco. Não, mas esse pecado aqui não tem problema não, tá? Ninguém está sabendo e a gente vai se distanciando. Não ouve o que o nosso irmão ou irmã fala por amor a nós, nos exortando, e aí vai se distanciando, quando se vê, já está num ponto tão distante de Deus que não há outro caminho que não seja a disciplina. Aquele que pensa, olha só que coisa interessante, não é? Não é aquele que está em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Segunda aplicação.
Nós não podemos esperar bênçãos de Deus se pouco nos importamos com Ele e com a sua vontade em nossa vida diária. Nós já até falamos sobre isso em outro estudo, não é? Mas aqui também se reafirma essa verdade. Israel, entre outras coisas, queria ser tratado como cordeiro em vasta campina. No entanto, se comportava como vaca rebelde. Rebeldia, irmãos, traz tristes consequências, não bênçãos. Não adianta nada querer ser tratado por Deus como cordeiro em vasta campina se nós somos vacas rebeldes. Para usar da figura de linguagem aqui do texto. Estão vendo como quando nós entendemos o sentido original do texto, as aplicações fazem sentido? É isso que o texto nos ensina. Por fim, o que é que nós aprendemos? Não podemos menosprezar o poder contaminador do pecado. Judá foi advertido, o Reino do Sul, a não se contaminar com a idolatria de Israel para não se corromper. Não foi o que nós lemos no texto? Verso 15, não se faça culpado Judá. Verso 17, é hora de deixar Israel de lado, Judá. Isso por quê, irmãos? Porque o pecado contamina. O poder contaminador do pecado é tal que Paulo aconselhou a igreja de Corinto nos seguintes termos: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Do que é que Paulo está falando nesse texto aqui? De uma palavrinha que nós não gostamos de ouvir, mas que, irmãos, não há como rasgar a página da Bíblia e tirar. Disciplina eclesiástica. Paulo está dizendo, se vocês não disciplinarem aqueles que precisam ser disciplinados, eles contaminarão a massa toda. E aqui, irmãos, não se trata de disciplinar, por se achar mais santo ou mais justo que os outros. Não é isso. Se trata de seguir corretamente o que a Bíblia ensina sobre disciplina, tirando a trave do olho primeiro, antes de ver o erro do irmão. Tá? Não é aqui vingança, não é disso que se trata. Mas nós não podemos perder de vista que sim, há casos em que é necessária disciplina. Por quê? Porque o pecado contamina. E é o que nós lemos aqui, o que ouvimos na mensagem que nós acabamos de ler e que se reforça, né, em toda a Bíblia. Não podemos ter associação com o pecado e seus praticantes deliberados. Aqui está a diferença. Mas espera aí, pastor, o senhor não peca? Meu irmão, minha irmã, de uma maneira que, se vocês soubessem, talvez fechassem os ouvidos para mim aqui agora, para não me escutar. Claro que peco, assim como os irmãos também pecam. Mas qual é a diferença do crente para aquele que não é crente? O que não é crente, irmãos, peca deliberadamente. Não está nem aí com o que Deus vai achar, não está nem aí se é mau testemunho ou se não é. O crente não, ele peca, mas Senhor, me perdoa. Me perdoa. Meu irmão, se eu pequei contra ti, me perdoa. Está sempre tentando arrumar as coisas. Aí está a diferença do crente para aquele que não é crente. Com esses irmãos que pecam deliberadamente, nós não podemos ter associação, ter as mesmas práticas que eles têm, pensar do mesmo modo que eles pensam, agir do mesmo modo que eles agem, sob o risco de nos contaminarmos. Como é que começa o Salmo primeiro? Bem-aventurado? Escarnecedores. Os irmãos conhecem de cor. Tudo isso por quê? Porque o pecado contamina. A própria carta aos Coríntios, Paulo diz isso, os irmãos se lembram? Tem alguém aí entre vós que se diz irmão e é blasfemador? Aí dá uma lista lá de adjetivos, né? De pecados horríveis. Tem? Tire do meio de vocês. Tire do meio de vocês. No reino dos céus. Exatamente isso.
Ah, meus irmãos, só a graça de Deus, não é? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós guardemos essas verdades e essas lições no coração para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Acreditem em mim, irmãos, nenhuma igreja se alegra com a necessidade de disciplina em relação a alguém. É claro, sempre há alguém que talvez se alegre, né? Mas aí está totalmente errado, porque corretamente não é motivo de alegria para ninguém. Quando alguém chega num ponto tal que precisa ser disciplinado por Deus. Mas se nós quisermos ser fiéis a Deus, naquilo que Ele nos ensina na Sua palavra, essa é uma das marcas que devem nos acompanhar, quando necessário. Aliás, os irmãos sabem quais são as 3 marcas da verdadeira igreja? Biblicamente, tal como depois, na Reforma Protestante, os estudiosos entenderam, as 3 marcas da verdadeira igreja. Como saber se uma igreja é de fato verdadeira igreja de Cristo ou não? Se a palavra é pregada com fidelidade, primeira delas. Se os sacramentos são corretamente administrados, segunda marca. Terceira, se a disciplina é exercida quando necessário. Se uma igreja falha em uma dessas 3 marcas, falha em ser fiel igreja de Deus. Que nós sejamos achados fiel igreja de Deus, para a glória e honra dele mesmo. Vamos orar para encerrar? Queria dizer, meu irmão? Esses 2 nomes aí hoje não tem cidade mais, Portugal e Betá. Hoje, de um tempo para cá, não tem hoje não, uns anos para cá aí, mudou-se o nome para gospel. Toda essa adoração que nós vimos aqui, à luz do texto, que o Senhor recomenda Judá não se associar a Israel, porque lá havia uma adoração falsa, uma busca por um Deus que eles criaram, que não existia. De uns tempos para cá, não sei se no mundo, só aqui no Brasil mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem mais conhecimento, mudou-se o nome para gospel. Tudo que quer misturar o evangelho, gospel. É, meu irmão, infelizmente. Há muitos lugares que se dizem e se vendem como santuários de Deus. Há culturas, nesse caso a cultura gospel, né? Que se diz cultura de Deus. Há políticos no Congresso Nacional que se dizem bancada de Deus, que na verdade estão distantes de Deus. Há pessoas que até se elegem usando o nome de Deus e a palavra de Deus, né? Vamos... Exatamente isso. Falam de Deus. Na linguagem do profeta Isaías, os lábios falam do Senhor, mas o coração está distante de Deus. É o morno que é acusado lá na igreja de Laodiceia, né? Não é nem frio, nem quente. Antes fosse quente, fervoroso, ou frio, de uma vez por todas, não quer saber e está fora. O problema é quando é morno. Diz com os lábios e aí vive outra coisa totalmente diferente na vida. Que Deus diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma aplicação aí que pode ser feita. Vamos orar para encerrar?